Meninas, boa tarde. Aqui é domingo. Tá um sol lindo lá fora. E fui a missa pela manhã, almocei, falei, agora vou gravar um vídeo sobre uma coisa que aconteceu comigo essa semana. Eu fui devolver uma coisa que eu comprei, né? E eu não gostei, daí tive que ir no USP. Como é que fala? Como é que se fala o nome? USPS, no correio daqui. Aí, quando eu cheguei lá, eu vi que tá uma plaquinha dizendo assim, agendamento para tirar o passaporte. Eu falei, beleza, porque eu preciso tirar o meu passaporte americano, que eu ainda não tenho. Vocês acreditam? Aí, tá bom. Aí entrei no website deles pra ver as informações do que é que precisava. A fila, gente, nesse correio tava tão grande que tava saindo lá fora. Então, eu tive tempo pra dar uma pesquisada no site deles. Aí, quando eu olho, que aqui a gente pode tirar passaporte pelo correio. Não é engraçado, mas pode. No caso, passaporte americano, tá? O meu passaporte americano. Aí, eu falei assim, bom, então, deixa eu pesquisar. Aí, conforme eu tava lendo as perguntas, né, que tem que responder, aí ele perguntou meu nome, quantos nomes eu já tive. Aí perguntou se eu fui casada, quantas vezes eu fui casada. Aí começa a perguntar. Não, aí se você vai respondendo que sim, né? Porque você tem que falar a verdade, você tem que citar nos documentos. Aí quantas vezes você foi casada, nome do ex-marido, endereço, da ex-pessoa que você foi casada. E eu fiquei, ai meu pai, que ele foi me fazendo ficar sem paciência. Daí eu falei, deixa, quando chegar em casa eu faço. Aí eu fiquei meditando sobre isso, né? Bom, quando a justiça diz que dá um divórcio, na minha cabeça é terminar, né? Aquilo, terminou. Mas, em fato, terminou não significa que não existiu. Ele foi apenas separado legalmente ou divorciado legalmente, mas aquilo tem uma relevância, mesmo tendo um divórcio, que eu já estou divorciada há mais de 12 anos, uns 12 anos. Então, aquilo ainda tem relevância, por quê? Porque eu tenho que trazer a informação na aplicação de documentos. Aí eu fiquei, né, meditando sobre isso. E as pessoas que casam 3, 4 vezes, se divorciam, casam. Quando precisa preencher documentos, que tem que sempre trazer de volta o passado e as informações que você às vezes nem tem mais. Então, na minha mente, né, o casamento como católica é um sacramento. Tem gente que tem o chamado de se casar. Tem gente que tem o chamado de ser padre. Tem gente que tem o chamado de ser freira. Tem gente que vive o celibato sem se casar, nem é padre, nem é freira. Então, o casamento é, como o apóstolo Paulo diz, é um chamado, né? Ele gostaria que todos fossem como ele, mas como muitos não conseguem, então se casem. Então, muitos não têm a competência para casar, mas mesmo assim vão casando e tentando encontrar na outra pessoa aquilo que eles não têm. Aí fica casando e separando. Vocês entendem o que eu quero dizer? Então, na minha opinião, a palavra divórcio, tô enjoada, não tenho compatibilidade mais com essa pessoa. Isso para mim é um esquema. É uma forma que a justiça te dá para você ficar livre daquela pessoa, entre aspas, porque toda vez que você for mexer com documento, você vai ter que trazer de volta aquilo, com aquelas informações, aquelas lembranças, porque aquilo tem uma importância. Um casamento não é simplesmente, eu vou comer pizza com Coca-Cola. Não é isso. É um casamento. E mesmo para a justiça iníqua que a gente tem relevância. Por que eu meditei sobre isso? Porque eu estou em processo de batismo católico e também preciso me casar com esse marido, que eu já estou com ele há quase 11 anos. Então, mas a Igreja Católica pede, mesmo que o meu primeiro casamento não tenha sido na Igreja Católica, tem uma importância sim. Foi o meu primeiro casamento e ele tem essa importância. Vocês entendem? Então precisa sim ser anulado
estou indo para um tribunal eclesiástico, né? E o meu advogado é o padre, e advogando para uma anulação, mesmo em um casamento que não foi feito na igreja. Então vocês veem a importância do casamento e continuar casado, mesmo com todos os probleminhas do dia a dia. A gente tem que desenvolver a paciência, a tolerância, a caridade, que são preceitos de santificação. Vocês entendem? Então, quando a justiça vem com esse esquema, ou você pode se divorciar quantas vezes você quiser, mas eles não falam das implicâncias do divórcio. Você vai ter que trazer todos os seus casamentos à vida de novo, quando você precisar de documento, quando você for viajar para fora do país, quando você for fazer o que seja. Até mesmo matricular filhos em escola. Esse não é o pai biológico, mas é aquele pai. Então, tudo isso a gente tem que pensar quando a gente vai se casar e pensar no esquema do divórcio. Gente, aqui eu não tô falando de casamento abusivo, tá? Eu tô falando de diferenças irreconciliáveis. Aonde eu falo, eu não gosto que ele come fazendo barulho, eu não gosto porque ele dorme muito, eu não gosto porque ele lá não dorme. Entendeu? Coisas assim, implica com a minha mãe, implica com meus irmãos. Vocês entendem? Então, aí a pessoa tem que pensar muito, porque depois traz uma dor de cabeça danada. Bom, o meu primeiro divórcio, não vou entrar aqui em detalhe, mas ele que quis, né? Ele quis, ele não quis mais, saiu correndo, foi embora, arrumou outra pessoa, já casou-se um mês depois, então eu não tinha o que fazer. Então é isso, minha gente, vocês que tá pensando em casar, saibam que casamento não é brincadeira, casamento é um sacramento. E mesmo que você diga, se não der certo, separa, divorcia, o que seja, você ainda vai ter que ter aquilo nas costas. Uma coisa importante, se você foi à missa hoje, foi o evangelho falado sobre a água, né? Jesus, ele é a mulher do poço. Quem beber desta água não terá sede. E aí essa história dessa mulher do poço, ela não só traga seu marido, Nosso Senhor falou. E ela disse, eu não tenho marido. Mas já fui casada tantas vezes. E esse que você tá não é seu marido. Então ela, Senhor, vejo que tu é profeta. Então o Senhor estava esperando aquela mulher do poço, com todos os problemas dela. Olha que coisa, né? Que amor lindo, né? O amor de Nosso Senhor não tem nem palavra para explicar, né? Quando a gente olha para ele na cruz, ali a gente já não tem o que falar. Mas então, eu me considero como aquela mulher que vem de uma vida de prostituição, porque mais de um casamento para mim é isso agora. Mais de um casamento significa o direito que a justiça te dá de se prostituir. Pode ser que eu esteja errada, tudo bem. Se você não concorda, comenta aí. Mas se você concorda, comenta também, tá? Então pensa 2 vezes antes de casar. Pensa 1000 vezes antes de divorciar. E reflete no nosso Senhor Jesus Cristo, né? Na via dolorosa. E aí tudo vai dar certo, tá bom? Salve Maria Imaculada e viva Cristo Rei. Bye.